Bom momento, eu estou aqui para falar de uma ameaça neofascista que não é tão evidente quanto o bolsonarismo. Embora o neonazismo e o neofascismo tenham emergido, chegado ao poder no Brasil e ao redor do mundo também em outras situações, e estejam latentes, nós temos ameaças de outras ordens, ameaças que eu chamaria de inauditas ou talvez mais ardilosas. É o caso dos neofascistas duguinistas. Para quem não sabe, Alexander Dugin é um filósofo russo vivo atualmente que pensa um neotradicionalismo que é propriamente o neofascismo. Ele já foi influente sobre Putin, ele aderiu ao governo como propagandista de Putin, hoje em dia ele é mais afastado, mas ele tem um projeto político que vai ser melhor compreendido se a gente remontar algumas ideias ou alguns passos da vida dele. Desde jovem ele já era anticomunista e tinha muito interesse no nazismo. Ele participou de um círculo místico quando jovem, chamado Círculo de Uzinski, e lá ele adotou o codinome em homenagem a um médico nazista alemão. Um pouco mais velho, ele vai fazer parte, junto com Limonov, dos fundadores do nacional-bolchevismo. O nome já dá um pouco a ideia do que é. É misturar ideias, principalmente o modo de mobilização e estruturação disciplinar do socialismo real, daquilo que se aplicou na União Soviética, com ideias do nacionalsocialismo, ou seja, do nazismo. Ele tinha uma grande inspiração no nazismo. Em 97 ele escreveu um texto chamado Aliança Vermelho e Marrom, que propunha utilizar uma aliança com os vermelhos, à esquerda, para levar um projeto de sociedade bastante tradicionalista, bastante fascistizado, ou seja, acreditando que havia em cada cultura, em cada país, um modo de ser conservador, de uma possibilidade de um povo ser pensado unitariamente, ou seja, como um bloco homogêneo, sem distensões. Inclusive o Dugin, ele pensa que as pautas minoritárias elas são imposições estadunidenses, são para, em algum modo, desestabilizar e causar conflito interno nos povos e nas nações. Ele tem um livro famoso, então, que acaba, de algum modo, sintetizando o pensamento dele, que é a Quarta Teoria Política, na qual ele diz que a primeira teoria política é o liberalismo, a segunda é o comunismo e a terceira é o fascismo. Ele vai dizer, bom, na disputa no século XX, o liberalismo ganhou, o comunismo acabou perdendo o bloco soviético, então acaba perdendo para o liberalismo a hegemonia global, e o fascismo morreu jovem, como ele chama. Ele, inclusive, relativiza muito porque, obviamente, como eu já falei, ele tem simpatia pelo regime nazista. Sobrando só o liberalismo acaba dominando globalmente, não só com força militar, mas economicamente e também na ordem dos valores. E é aí que ele diz que o liberalismo acaba introjetando nas culturas e nos povos, que ele pressupõe que são povos como blocos homogêneos que eu falei para vocês, heteronormativos, ligados a uma religiosidade. Por exemplo, a Rússia, ele vê a Rússia como um país branco cristão. E é essa Rússia que ele sonha, um império russo que seja branco e cristão. E assim ele vai ver o mundo inteiro. Ele vai dizer então que as pautas minoritárias, principalmente ligadas a gênero, são um modo do liberalismo estadunidense, que ele chama de atlantismo, manter o controle das outras nações, porque faz com que elas entrem em desacordo internamente, o povo ele rache em discordâncias e aí seja mais fácil de dominar. Ele então propõe que, a partir de slogans e de bandeiras da esquerda, se possa trazer e fazer uma aliança buscando, lembrando esse texto que eu citei de 97, buscando a esquerda para ser parte de um projeto que no final é uma aliança vermelho-marrom, marrom representando o fascismo, que cai num Estado fascista. E qual que são essas bandeiras? Dugin e os duguinistas, como no Brasil, agem, a maioria deles ligados ao grupo Nova Resistência, mas há também grupos que acabaram se desprendendo ou entrando em conflito com a Nova Resistência, como é o caso do Sol da Pátria. Eles defendem a soberania nacional contra as imposições estadunidenses. Eles defendem a defesa do povo e da cultura como bandeiras, tentando seduzir a esquerda. Porque no primeiro momento essas são bandeiras que a esquerda ela acaba por adotar por parte, então, de um projeto de não subserviência, de não dependência da grande potência global que é os Estados Unidos. O problema disso é que uma vez que esse espectro vermelho
socialistas, comunistas, todo mundo que estiver do lado esquerdo, politicamente falando, adotarem isso, o próximo passo que Dugin propõe é uma defesa de um bloco unitário de país homogêneo, muito próximo, por exemplo, dos discursos que, ultimamente, aquele que já foi ministro da Defesa no governo Lula, Aldo Rebelo, tem defendido: o nacionalismo telúrico, coeso, homogêneo, sem rachaduras e sem, obviamente, dar espaços para as pautas e demandas minoritárias que são vistas de antemão como uma defesa de valores estrangeiros introjetados na cultura para dividir. Esse é o Dugin. Então, como eu falei para vocês, os duguinistas não só buscam essa aliança, como eles começaram a se filtrar em partidos de esquerda, sobretudo no PDT. O PDT foi o partido escolhido para ser mais massivamente infiltrado por ideias duguinistas, e não por acaso, porque os duguinistas, assim como Dugin propõe, sempre acabam escolhendo uma figura nacional que representa o nacionalismo em um Estado autoritário que possa flertar com ideias fascistas. No caso do Brasil, é Getúlio Vargas, e por isso eles se ligam ao trabalhismo e tentam se filtrar lá. Também já houve casos denunciados de tentativa de entrada de membros da Nova Resistência no PT, no PSOL e outros partidos de esquerda. Então esse é o perigo inaudito do neofascismo brasileiro, que não é tão evidente, mas que pode nos causar problemas a médio e longo prazo.